Cara, que vergonha desse jogo de hoje. Fluminense eliminado, e eliminado com todo o mérito do time do Atlético Mineiro, que fez 25 finalizações, 70% de posse de bola. O Fluminense não participou do jogo, o Fluminense parece que não chegou em Minas Gerais, exceto o Fábio, que jogou bem, pegou um pênalti, evitou que esse jogo fosse pior para o Fluminense. Inclusive, esse placar de 2-0 aí é um placar mentiroso. O Atlético poderia ter feito 3 ou 4 gols no Fluminense hoje. Já te peço desculpa aqui em relação à minha voz, eu tô rouco, não ia nem gravar o vídeo de hoje, mas a gente tem que gravar. Tem que falar dessa eliminação do Fluminense da Libertadores. Uma eliminação que, desde que o jogo começou, ela já era prevista. O Fluminense começou sem sangue, perdido em campo, o Mano Menezes nitidamente sem saber o que fazer para reverter o nó tático que o Milito deu nele. E a gente assistiu, o Fluminense assistiu o jogo. O Fluminense não participou do jogo. O Fluminense, em momento nenhum, deu indício de que poderia fazer alguma coisa. E a gente está eliminado da Libertadores. Pelo menos, agora o Fluminense vai poder focar no Campeonato Brasileiro, que é, de fato, agora a nossa prioridade. Hoje, além da Libertadores, teve jogo do Campeonato Brasileiro e o Criciúma venceu e já está 5 pontos do Fluminense. Agora, eu quero que você entenda junto comigo, que eu já disse aqui 1000 vezes, já falei 1000 vezes e vou falar de novo, não adianta ganhar a Libertadores a qualquer preço ou se classificar para uma semifinal, uma quarta de final ou o que quer que seja. Desde o jogo contra o Grêmio eu estou falando, não é prioridade para o Fluminense jogar Libertadores, a prioridade é resolver a situação no Campeonato Brasileiro e agora a gente vai ter que fazer isso. Já perdeu a Copa do Brasil, já perdeu a Libertadores, já correu o risco de comprometer jogadores importantes do elenco por conta da Libertadores. A gente viu, Thiago Silva não jogou no último jogo contra o Botafogo, poderia ter jogado. Agora o Ganso sai lesionado, a gente não sabe também se o Thiago Silva jogou no sacrifício, se está 100% para jogar contra o Atlético Goianiense e a gente fica nessa situação complicada. Falei e vou falar de novo, a prioridade é permanecer na Série A, não adianta fazer qualquer tipo de esforço por conta da Libertadores e a gente está na situação que está passando no Campeonato Brasileiro. Hoje o Fluminense foi humilhado, o Fluminense fez uma partida ridícula, para mim, muito por conta da maneira como o Mano Menezes quer jogar o futebol, da maneira como ele enxerga o futebol. Ele tem essa mania de entregar a bola para o adversário e controlar o jogo ali, às vezes atacando, às vezes defendendo, às vezes abrindo mão de jogar, e foi o que ele fez hoje. Mas quando você enfrenta um outro time que no outro lado do campo tem alguém que quer jogar e que tem elenco para isso, que tem jogador para isso, vai acontecer uma situação como a de hoje. Hoje o Fluminense não teve a mínima perspectiva de conseguir reverter essa situação. Desde o primeiro minuto de jogo, o Atlético foi extremamente superior. O Fluminense em momento nenhum, deu nenhum indício de que poderia ter qualquer tipo de reação, né? Hoje, por exemplo, você mal ouviu falar do John Arias. O John Arias não jogou, e não jogou não é porque ele não quis jogar, mas é porque o Fluminense em momento nenhum conseguiu criar qualquer tipo de jogada, qualquer tipo de situação onde a gente conseguisse pelo menos um gol ali para se aproximar, ou pelo menos assustar o time do Atlético Mineiro, ou pelo menos mostrar que o Fluminense estava em campo. Parece que nem isso aconteceu. Mas vamos ouvir aqui a coletiva do Mano Menezes, vamos ver o que ele tem para falar depois dessa atuação ridícula do Fluminense. E agora a gente precisa muito se focar no Campeonato Brasileiro, porque se o Fluminense perder o jogo contra o Atlético Goianiense, as coisas vão ficar muito complicadas. Mais uma vez eu te peço aí desculpas pela minha voz, estou muito rouco hoje, mas eu tive que gravar esse vídeo. Então já te peço também aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E vamos ouvir agora a coletiva do Mano Menezes. Defendendo como a gente estava. Voltamos para o segundo tempo um pouquinho melhor, conseguimos ficar um pouquinho mais à frente, mas logo em seguida o jogo voltou à regra que o jogo foi jogado, com o Atlético sendo superior o tempo inteiro. Então, se não conseguimos ter a posse, optamos por colocar mais um defensor e empurrar os alas mais abertos para tentar evitar que a bola chegasse na área. Mas nem isso conseguimos fazer bem com linha de 5. Tanto que o segundo gol que tomamos foi exatamente de uma bola cruzada na nossa área, né? Mas o Atlético tem todos os méritos da classificação, foi muito superior a gente hoje, e a gente parabeniza eles e reconhece que eles foram superiores e mereceram a classificação. Ô, Mano, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Adroaldo, mandou um abraço para você.
Igualmente, Padrão. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do que o Atlético fez no segundo tempo, que atrapalhou ainda mais o time do Fluminense. Quando o Daverson entrou, ficou ali como referência, e atrás tinha a linha com o Hulk, Paulinho, Arana mais centralizado e o Scarpa aberto. Isso de alguma forma também atrapalhou essa linha de 5 que você tentou fazer? A gente, a partir do momento que não consegue ficar com a bola, você precisa se sujeitar a defender o tempo inteiro. E aí quem tem a bola, e é muito mais gostoso de jogar futebol com a bola, e o Atlético tem uma qualidade de jogadores que fazem isso muito bem, nos submeteu a uma variação de jogada que a gente não conseguimos marcar, né? Depois encaixamos um pouquinho melhor com a entrada de um defensor mais por dentro, mas mesmo assim nunca tivemos volume, né? Acho que os méritos são do adversário e logicamente que os deméritos são nossos. Nós vamos reconhecer que não fizemos um jogo à altura de poder sair daqui com a classificação. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Falando de hoje, mas também projetando o restante do 2024 do Fluminense, anteriormente, em meio a uma crise um pouco mais grave no Campeonato Brasileiro, o Fluminense usava o desempenho na Libertadores como motivação, como um ímpeto um pouco maior para correr atrás de resultados, para tentar uma volta por cima, e agora restou o Campeonato Brasileiro por causa de um jogo em que você mesmo disse que o Atlético foi superior. O que você tira de lição desse jogo e como é que você pretende motivar os seus jogadores pensando no restante da temporada? Minha vida de técnico sempre procuro olhar para o jogo como um todo. Eu acho que quando um time é superior, como o Atlético foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global, e essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para tentar fazer o melhor de si, mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs, e é isso que a gente precisa analisar, mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro. Mano, Gabriel Amaral do Jornada KTO 1902, boa noite. Você acabou até de falar uma parte do que eu ia te perguntar, porque o Atlético Mineiro, na minha avaliação, ele foi superior hoje ao Fluminense do primeiro ao último minuto, tanto técnica, tática, física e psicologicamente, em todas as fases de dentro do jogo. E você até narrou parte disso, o que você tentou fazer você não conseguiu no primeiro tempo, e uma das coisas que você vinha fazendo era mexer muito cedo no jogo. Você identificava, o problema acontecia, a gente que está na transmissão, a gente sinalizava um problema, e quando a gente olhava, você já estava para mexer no jogo. E hoje você voltou para o segundo tempo, já era uma coisa que estava incomodando o lado direito com o Scarpa desde o início do jogo, já era o lado direito deles, o lado esquerdo do Fluminense, já era uma coisa que o Atlético voltou para o segundo tempo tentando fazer aquilo que já tentava no primeiro tempo, e você ainda demorou mais um pouco para mexer. Eu queria entender por que houve essa diferença hoje em relação ao que você vinha fazendo, e Scarpa dentro dessa superioridade do Atlético Mineiro toda no jogo, como levar isso agora para frente sem que isso se torne uma sequência para o Fluminense, sem que isso se torne comum, os jogadores aceitem isso, ter uma atuação como teve aqui na Arena MRV constantemente. Bom, desde que eu cheguei no Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Sempre tivemos boas respostas dentro dos jogos, sempre jogamos jogos muito iguais, até quando perdemos, jogamos jogos bem jogados. Esse jogo está entre a exceção do que aconteceu até agora. E eu sempre trato a exceção, como o próprio nome diz. Tá? Não mexi na equipe porque não achei que a questão era individual. Achei que a questão era coletiva, que era posicionamento tático. Então tentamos ajustar o posicionamento tático no intervalo, e o Atlético não fez a mesma coisa no segundo tempo que fez no primeiro. Scarpa no primeiro tempo jogou pela direita, e no segundo tempo jogou pela esquerda. Quando saiu machucado Bernard, Hulk foi para a extrema direita e Scarpa veio para cá, né? Aí eles ganharam mais um jogador para fazer uma construção por dentro, porque a Arana passou a revezar com o Scarpa, hora por fora, hora por dentro.
E foi aí que a gente deu um volume que acabou sofrendo o primeiro gol. A partir daí, num cruzamento lateral, que partiu de lá, né? Foi o gol do David de cabeça. Depois nós fizemos as alterações exatamente para tentar evitar que essa bola saísse com tanta facilidade dos lados, porque estava com muita amplitude. Nós aumentamos a amplitude do time, que é isso que você faz quando coloca 3 defensores, empurra seus laterais mais para fora. A bola não pode sair de lá porque você está com uma linha de 5. Essa é a intenção de um treinador quando ele faz o que a gente fez, tá? Mas melhorou um pouco na maneira de se defender, tivemos mais gente, estávamos um pouco melhor na última linha, mas o volume de jogo continuou, porque aí você tira um jogador um pouco da frente para tentar fazer isso. E a gente sofreu de todas as maneiras, né? É muito comum nas análises do futebol brasileiro, depois que a gente perde um jogo assim, eles dizerem que o treinador puxou o time para trás. Desde o primeiro minuto de jogo, nós não conseguimos sair de trás. E estávamos jogando com linha de 4, estávamos jogando só com 2 volantes, estávamos jogando com 2 meias, estávamos jogando com 2 atacantes. Então não se tratou de uma questão de escolha desse ou daquele sistema. Acho que a gente não conseguiu estar uma equipe a ponto de competir no jogo com nenhuma maneira de jogar. E por isso perdemos. Mano, aqui, Caio Borges da Trivela, queria fazer uma para você e depois uma para o Cauã. Você acaba de dizer que quando a superioridade do adversário é tão grande, é que o problema é um problema tático também, você disse que a responsabilidade é sua. Queria saber quando foi que você reconheceu que precisava fazer essa mudança na defesa. Por que você respondeu um pouco agora, mas por que você não fez essa alteração tática com 5 atrás antes? E por que a estratégia que você pensou no outro jogo, você disse que veio exatamente como você tinha imaginado. Dessa vez foi diferente. O que você pensou que não deu certo? E para o Cauã, queria saber, só para a gente saber mesmo, que a gente não consegue ouvir daqui de fora, os jogadores reclamaram muito da arbitragem depois do segundo gol. Você não estava mais em campo, mas estava ali no banco de reservas. O que foi que vocês reclamaram e o que foi que o árbitro disse para vocês? Obrigado. No banco a gente estava percebendo no jogo que foi falta no Martinelli, mas da visão do árbitro a gente não tem como interferir nisso. Foram tentar cobrar essa falta de pedir o VAR para poder ter um lance um vídeo do lance, mas não foi possível, então não tem muito o que a gente fazer. A gente queria mais era ver se tinha essa possibilidade do VAR. Acho que 30 segundos antes de nós tomarmos o primeiro gol, a gente já tinha decidido que ia fazer a alteração. Mas é isso, o futebol é isso, é uma fração de segundo para lá, para cá. Volto a repetir, assim, a questão não foi a escolha de jogar dessa maneira ou de outra maneira, né? Porque alguns dias atrás no jogo eu coloquei o terceiro zagueiro e também fui criticado porque coloquei o terceiro zagueiro. Quando a gente não faz bem, nenhuma maneira de jogar é boa. E eu acho que a gente não fez bem e por isso que a gente perdeu. Boa noite, Mano. Boa noite, Cauã. Queria fazer uma também para cada um. Primeiro do Cauã, saber a visão de um jogador também, né, que estava dentro do gramado, né, o que vocês mais sentiram dentro do gramado. Por muitas vezes a gente via que os jogadores do Fluminense estavam em inferioridade numérica na jogada, estavam com dificuldade de tocar o passe, né, o passe certo. Como é que vocês sentiram ali dentro do gramado? Foi um nervosismo? Foi uma superioridade mesmo tática da equipe do Atlético? E para o Mano também, queria saber de você, né, porque muitas vezes o John Arias ele acaba sendo um desafogo quando o Fluminense está atrás, o Serna consegue sair, mas hoje a gente não conseguiu ver também eles sendo um tanto desafogo assim para atrapalhar também, incomodar um pouquinho a defesa. Você acredita que isso também, o desempenho um pouquinho abaixo do Arias e do Serna como forma de ser um desafogo pelas pontas para incomodar mais o Atlético Mineiro também atrapalhou o jogo? Cara, eu acho que, como o Mano falou, eles foram superior a gente hoje. Tava mais difícil de jogar porque o time dos caras estavam bem fechados, estavam bem compactados, então tava muito difícil às vezes de fazer um contra-ataque, de sair jogando. E acho que não faltou imposição de ninguém, eu acho que não faltou nada, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria fazer. E no jogo tem isso, um time vai fazer o que quer, o outro às vezes não consegue, mas a gente sempre tenta dar o melhor para poder sair
sair da jogada, conseguir virar ao lado, mas infelizmente não foi possível. Bom, você sabe que a gente acompanha e estuda os adversários contra quem a gente vai jogar, lê muito para tentar ter todas as informações. O Atlético sempre quis empurrar a Arana na última linha, tanto no jogo que jogamos aqui, tanto no jogo do Maracanã. Não conseguiu fazer porque nós fomos competentes e não deixamos. Se você olhar objetivamente no jogo, sobre quem foi marcada a penalidade máxima? Arias dentro da área marcando a Arana. Esse é o sinal do jogo. O Atlético fez bem, empurrou a gente para trás e Arias teve que se tornar um marcador. É péssimo para nós quando o Arias tem que se tornar um marcador, porque é sinal que ele está jogando muito longe do lugar que nós precisamos e que é o melhor dele, que é perto do gol do adversário. Aí está os méritos do Atlético de ter feito isso bem, obrigando a gente a se tornar um time defensivo, muito defensivo, com linhas muito baixas, e aí explica o fato de não conseguirmos ter saída para a transição, para os contra-ataques quase nunca. Mano, Thiago Maia do Potfute. Nos últimos jogos, o Atlético vinha jogando com uma linha de 4. Assim fez no Maracanã. Hoje o Atlético voltou para uma linha de 3, que deu muito certo, inclusive durante a temporada, o início do Milito. E essa profundidade, essa amplitude que você mesmo disse, é o primeiro tempo com o Scarpa pela direita e o Arana pela esquerda, depois inverteu o Hulk de um lado e o Scarpa do outro lado. Você esperava que o Atlético mudasse essa plataforma depois de alguns jogos jogando com no tradicional 4-2-3-1 e hoje praticamente aí um 3-4-2-1? Olha, eu acho que as escolhas de Fux e mais 2 centrais, hoje Lianco e mais 2 centrais, já caracteriza a intenção de armar com linha de 3 e empurrar a Arana e baixar um pouco Scarpa para ser um ala pelo lado direito. Isso não tem muito sentido você colocar esses 3 jogadores. Então, o Atlético sempre teve a intenção de fazer isso, né? É que às vezes você tem intenção e não consegue. E hoje teve intenção e conseguiu fazer bem, e nós não conseguimos neutralizar isso.